Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de muita esperança e de paz. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de iniciar um bate-papo fraterno, esclarecedor com o Dr. Denizar Rivail Gomes, médico, trabalhador da causa espírita, companheiro abnegado, e canta maravilhosamente. Dr. Denizar, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Muito obrigado. É para mim uma novidade, uma entrevista. E eu sou muito emocionado, assim, eu sempre tive muita emoção e numa situação assim, certamente isso vai aparecer. Que bom que vai aparecer. Eu sou médico. Nasci em berço espírita, meu pai José Correia Gomes e minha mãe Judite Gomes. Meu pai foi sempre, quando eu nasci, certamente ele já era espírita, porque pôs o nome de Allan Kardec. Allan Kardec é pseudônimo, ele chama Hipólito Leão Denizar Rivail. Então eu sou Denizar Rivail e tenho português aí depois Gomes, né? Quando criança ainda, fui criado em berço espírita, porque o meu pai foi um dos fundadores do Centro Espírita Batuíra, mantenedores durante algum tempo e orientador também. Ele tinha muita inspiração, falava com muita facilidade, né? Naquele tempo não tinha quase médico mesmo, né? Realmente a gente procurava Centro Espírita para se tratar. E a gente fazia isso também. Quer dizer, no Centro Espírita Batuíra tinha a Dona Pequena e o seu Martins, que são os pais do Lima Duarte. Então, eu frequentei o Centro Espírita como criança e conversava com o espírito já, através da Dona Pequena. Então, a gente já tem essa noção desde criança. Mas o senhor, como médico, ao longo de toda a sua carreira, todo o seu trabalho, o senhor passou por muitas experiências. Alguma assim que marcou, que chamou mais atenção, que lhe trouxe uma vivência que o senhor gostaria de narrar e comentar? A vida como médico nos traz uma experiência muito grande. Nós temos a oportunidade de conversar e de tratar de pessoas, gente. Quer dizer, não vamos tratar a também. Em primeiro lugar, a gente tem que tratar o doente porque cada um é um. Na doença, como em tudo, como nós, cada um é um, não tem uma coisa... Tem um plano mais ou menos que segue a determinadas doenças. Cada um tem uma particularidade. É por isso que as comadres não acertam muito nos diagnósticos e nos tratamentos, porque ela fala, foi bom para mim, é muito bom para ela, mas nem sempre é bom para os outros. Então, para começar por aí, é muito difícil a gente dizer as coisas, mas temos que tratar o doente como uma unidade realmente, senti-lo, e eu acho que o mais importante na medicina é você sentir o paciente. Você conversar com o paciente, você saber da vida dele. E essas coisas, com o tempo, a gente vai pegando, a gente vai começando a entender essas coisas. E só do doente entrar na sala, você já sabe uma opção de coisas. Por ele te cumprimentar, o jeito que ele fala, já essas coisas vão gravando na gente e a gente vai, aos poucos, conhecendo o doente. Então, eu acho muito importante a conversa, a história que ele tem a nos contar, não é? E as coisas que a gente interroga. Coisa que hoje a medicina está mudando completamente.
mas graças a Deus que provê a tudo, nós temos hoje exames maravilhosos, então tem onde se apoiar. Os pacientes são apoiados por exames que a gente vai pedindo. São exames muito precisos e que nos dão um diagnóstico muito mais fácil. Antigamente, para conhecer o doente, você tinha que fazer uma história muito boa, e a gente ensinava isso, tem que fazer uma boa história, e a gente vai complementando e interrogando algumas coisas durante essa história para conhecer o paciente. E depois um exame físico. E hoje, ao contrário, praticamente nem se examina mais o doente, não é? Mas tem uma coisa, a gente tem que acreditar no que o outro faz, nos exames que os outros fazem, né? Porque também, naquela época, a gente também tinha que conhecer os exames, né? E agora não precisa mais, tem um que faz tudo isso como especialista, não é? Então, muitas coisas foram... Tem doentes, por exemplo, a influência da parte emocional do doente. Tem doentes que passaram por 4, 5 pacientes e vieram conversar com a gente depois. E realmente nós levamos ele para o centro espírita. É um negócio estranho, né? Não, mas eu sou espírita e todo mundo sabe, e eu não vou deixar de levar. Então, por exemplo, esse doente era um artista que tinha fama, vivia disso, e estava morrendo, tinha passado por uma porção de gente e não tinha diagnóstico. Então nós o levamos para o centro, conversamos com ele, ele foi conversar através de um médium, ele conversou com o espírito também, e eu bati muito papo com ele. Ele foi aos poucos, ele não acreditava em nada. A mulher dele que acreditava nas coisas. E ele foi, e depois da primeira conversa que ele teve com o espírito, e que nós demos um passe nele, ele disse que sentiu coisas diferentes, ele saiu do corpo. Que bom. Quantos anos de medicina, de profissão? 66 agora, né? Porque eu formei em 57. Comecei em 52, eu sou da primeira turma da Faculdade de Medicina, né? Aliás, um curso excelente, com professores que eram muito bons, de São Paulo, da USP de São Paulo. Eu esqueci de dizer que foi quando fundou a USP que eu voltei para cá, porque eu fiquei em Ribeirão Preto até os 11 anos, não é? E é que aí que deu-se essa passagem no centro de Batuíra. Depois nós fui para Goiânia, onde fiquei algum tempo, e inclusive ali tive a oportunidade de conhecer o seu Jerônimo Cândido Gomide, Jerônimo Candinho, que a gente chamava, de Palmera, que era uma cidade espírita. Sim. Não é? E ele foi aluno do Eurípides Bassanufo, que ensinava tão bem que eu fui lá para aprender a matemática numa segunda época de ginásio. Mas aí aproveitei e tive contato com o pessoal de Palmeiras, com os médiuns, e especialmente fiquei conhecendo muito bem o seu Jerônimo Candinho, que era um líder impressionante. O senhor vai para a Faculdade de Medicina, sempre de família espírita, se forma, mantém a postura, a atitude espírita. Como é que os seus colegas de profissão, como é que era essa relação, essa convivência? Como é que era isso no seu dia a dia? O senhor sentia uma boa aceitação, reservas, resistência? Por que eu falo? Porque nós temos muitos jovens espíritas que vão adentrar a carreira da medicina e às vezes se sentem constrangidos com algumas situações. Muita curiosidade, todo mundo tem curiosidade para saber como é o espiritismo, como é que essas coisas acontecem, não é? E, inclusive, teve uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, que foi aluno meu de cursinho, e foi aluno meu também depois na faculdade. E depois eu fui aluno dele praticamente numa pós-graduação, não é? E é uma das pessoas inteligentes, muito. E ele estava tendo perturbações e não conseguia me encontrar, inclusive me procurava por isso. Então, que eu digo da curiosidade. Todo mundo sabia, então ele quis me procurar para saber sobre o espiritismo. E ele ficou encantado, ficou espírita e usou muito a sua inteligência nisso aí, não é? Mas as pessoas ficam curiosas para saber.
não têm nenhuma coisa contra a gente. Eles têm muita curiosidade mesmo. E não tem, a gente também não tem constrangimento, porque a gente que acredita nessas coisas, e acredita mesmo, porque a gente tem provas disso tudo com a gente, com os outros, não é? Então a gente tem argumentos para explicar como é que as coisas acontecem. E a gente, especialmente, a gente leva uma vantagem muito grande sabendo sobre espiritualidade, não é? Que sabendo que as doenças não são só físicas, que sempre existe um componente emocional, sempre existe um componente espiritual nas doenças. Para mim, eu tenho isso muito claro. Com 66 anos, ainda mais, né? Cada vez mais. Então, para a gente é muito importante saber que existe uma outra vida depois, que isso não para aí, que não continua, que isso é passageiro, e que também a nossa vida é passageira como vida de encarnados. Quer dizer, nós somos espíritos eternos, e quando a gente sabe disso, a gente trata o doente com uma forma diferente. Trata como um espírito eterno mesmo, já visando as coisas que se passaram e as que estão por vir. Então isso traz para a gente uma vantagem muito grande. E a gente contando isso para os pacientes e contando isso para os colegas, eles vão ficando cada vez mais curiosos e vão procurando. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que já ouvi outras narrativas. O senhor trabalhou como cirurgião. Muito. Muito. Muito mesmo. O senhor lidou com situações muito sensíveis entre a vida e a morte. Sim. Né? Como é que essa experiência do médico espírita, numa cirurgia, em várias situações, lidar com essa linha tênue que às vezes se apresenta num quadro desse, numa sala cirúrgica, em que de repente, aspas no que eu vou colocar, pode se perder o paciente? Certo. Bom, para começar, eu sempre orei antes de entrar na sala de cirurgia. E o pessoal sabia disso também. E depois eu entrava cantando. É uma alegria que eu tenho dentro de mim, que nessa hora a gente expande mesmo, não é? Quanto à vida e à morte, a gente se habitua. Não que a gente acostume assim, não, o médico perdeu, não tem sensibilidade. Ao contrário, nós temos muita sensibilidade, sentimos muito, mas nessa hora a gente isola um pouco as coisas e a vivência vai fazendo com que a gente se acostume com as dificuldades da própria cirurgia, que às vezes são muitas. Inclusive, em partes difíceis da cirurgia, eu tinha um anestesista que era um gozador danado, muito meu amigo, né? E ele falou, pode chamar os irmãozinhos aí. Eu falei, chamar os irmãozinhos, já estou chamando há muito tempo. E quando eu começava a subiar um pouco, que a coisa estava meio difícil também. Eu entendi. Mas a gente acredita que as coisas vão acontecer como precisam ser, porque existe um plano, antes de nós vivemos, né, o nosso plano de vida, né, o plano do reencarnatório. Eu acreditando nisso, eu sei que eu vou me aplicar o máximo possível. Eu vou fazer aquilo que eu posso, com a experiência que eu tenho, com muito amor. E certo de que eu tenho uma ajuda espiritual também, certo que existe alguém no plano espiritual nos ajudando. Então isso dá uma força muito grande, tanto que o anestesia sabia disso e fazia essa gozação. Mas a gente não perde a sensibilidade, mas consegue isolar as coisas no momento. São momentos difíceis, às vezes, porque na cirurgia a gente faz muita cirurgia de emergência, de urgência, e a gente tem que resolver as coisas na hora. Então, à medida que a gente vai convivendo com isso, a gente vai também encontrando as soluções que ficam na memória da gente do que foi feito em outras vezes. De modo que o cirurgião mais velho, que não seja tão velho que não consiga fazer as coisas, tem uma vantagem muito grande, né? Mas a gente tem que saber a hora de parar também. Eu parei a cirurgia. Não faço cirurgia já há quase uns 10 anos. Mas eu vim parando aos poucos, fazendo as menores, né? E fomos deixando as coisas. E hoje eu sou só clínico, praticamente, não é?
Mas a gente tem uma vivência muito grande graças à cirurgia mesmo, né? Porque aí a gente conhece os órgãos, conhece as doenças, conhece os pacientes, não é? Eu falo que desde de unha encravada até furinho na cabeça eu fiz tudo. Passando pelo coração ainda, que eu fiz cirurgião cardíaco também, antes da cirurgia extracorpórea. Depois eu fiz parte da equipe de extracorpórea, mas não operei como cirurgião, eu ajudava a cirurgia. Então a gente tem uma experiência grande e aos poucos a gente vai isolando bem as coisas, porque você nessa hora tem que estar tranquilo. Na hora que as coisas estão muito difíceis, você tem que arranjar uma saída. E isso é a experiência que traz mesmo. E essa experiência vem com o tempo, vem mesmo, num tempo que a gente é testado sempre. Então, não precisa ter essa preocupação. Quem for pelo ramo da cirurgia, não precisa ter essa preocupação no início, porque isso vem com o tempo. E vem mesmo, viu? E na hora nós temos as inspirações. A vantagem que o cirurgião espírita tem é essa, né? Acredita nisso. Não é? E realmente existe, eu sei que existe. Porque a gente sente as mudanças na hora, às vezes. Era isso que eu quero aproveitar, conversar com o senhor um pouquinho mais sobre isto, porque isso tem-se a impressão, alguns, mesmo independente da crença, da fé, né, que vai para a cirurgia, há um medo natural. O auxílio vem, a gente sabe que o auxílio virá. Tem algum momento que o senhor já percebeu numa cirurgia que o senhor fala assim, eu vim até aqui, daqui para cá eu participei, mas veio uma orientação, veio uma condução, veio uma ajuda que aquele caso se encaminhou? A gente não sente isso assim tão claro, mas as coisas se encaminham. Chega um momento que aparece uma solução, não é? Aparece uma solução, porque é que eu digo, é o plano de vida mesmo, né? O plano reencarnatório. Então a gente sente essa presença, né? E às vezes você chega num momento em que você vê que não tem mais o que fazer mesmo, né? Um câncer, por exemplo, está tomando tudo, o que você vai fazer? Por exemplo, a gente teve experiência a gente chamava Campo Aberto, que era Betânia no começo, com o tio João. Formidável, formidável não é a palavra, excelente o tio João. Então lá, por exemplo, teve um dia que nós ficamos lá 20 e tantos anos, até depois veio e fazia parto, placenta retida, tinha que tirar, fazia a parte de infantil também. Depois veio o Raia, que foi um colaborador excelente. Era o melhor pediatra, desculpe eu falar isso, mas era o melhor pediatra que tinha em Ribeirão Preto mesmo. Então, me chamaram, por exemplo, para ver um moço de 18 anos, altíssimo, fortão, e que estava com convulsão. Ele não estava em convulsão, ele estava na parada cardíaca. Então nós pusemos, tinha uma Kombi lá, tiraram o assento da Kombi e viemos massageando até o HC, porque eu fiz parte do HC, né? Desde o começo, inauguramos o HC. Então eu levei para a sala de cirurgia, eu só fazia também cirurgia torácica. Então nós pusemos na sala, abrimos o tórax e quando nós vimos o coração, vimos que não tinha o que fazer. Ele é chagásico, e o chagásico, o coração se dilata muito, fica uma parede muito fina, não tem mais musculatura quase, não é? Eu ainda massageei mais 1 hora por aí, mas eu sabia que não ia ter resultado. Então você vê, aqui eu entrego na mão de Deus mesmo, né? O que vai fazer? Não tem outra coisa. Então você realmente sabe que chegou um momento que fazia parte também da caminhada dele, porque foi uma coisa natural, ele não provocou aquilo. Uma outra pergunta como médico espírita, né, que é importante que o nosso telespectador e a nossa telespectadora, né, que conhece pouco do espiritismo e vai descobrindo, né, um pouco mais. Quantas receitas o senhor já deve ter feito? Inúmeras receitas de medicamentos para pacientes.
Na hora de tomar essa decisão, era uma decisão puramente técnica, puramente profissional, puramente intelectiva, ou tinha algo mais na hora de receitar o remédio? Sempre teve algo mais. A gente tem a ideia da gente, tem a experiência da gente, mas é uma coisa que eu peço ainda hoje, quer dizer, que eu seja ainda útil e que tenha essas inspirações. Porque muitas vezes a gente até se assusta de número de doenças que não tinham nada com a especialidade e que nós fizemos o diagnóstico, é impressionante. Quer dizer, não podia estar sozinho para fazer aquilo. Doentes que passaram por uma porção de gente que não tiveram o diagnóstico. Isso até recente mesmo, a semana passada tive um caso assim. Que passou por uma porção de gente com diagnóstico equivocado e chegou lá, a gente com experiência, é claro, fazendo os exames que tinha que fazer e que não foram feitos, e a gente, uma doença que dá em pessoas idosas, mas deu numa jovem, completamente, em lugar completamente diferente, não é? Então como é que você vai fazer? Quase que eu faço a receita que o outro fez, mais apurada. Mas aí você pensa um pouco e aí vem a inspiração, né? Bom, isso aí juntando as coisas, a vivência que a gente tem e a inspiração, eu vi uma coisa nova para mim, que eu nunca tinha visto uma doença naquele lugar, em jovem. Eu vi aquilo em coisa em velho e nem com tanta nitidez como eu vi. Porque um sangramento grande, por exemplo, você não consegue ver as coisas. Então, a inspiração vem mesmo. Dr. Denizar, médico, espírita, 66 anos de trabalho dedicado à causa da vida. Isso é um trabalho, uma história de vida, um compromisso do espírito. Olhando para esses 66 anos que o senhor se dedica a cuidar da vida das pessoas, quantos espíritos lhe inspiraram, lhe ajudaram e participaram disto com o senhor? Ah, deve ter sido muitos, viu? Os especialistas na matéria. Porque, graças a Deus, eu falo isso, tenho muita sorte, mas não é sorte, quer dizer, é realmente a sintonia que a gente estabelece depois de algum tempo, não é? Muitos, mas deve ter um principal, viu? Que eu não sei quem é. Eu tenho que agradecer muito. Mas muitos diagnósticos diferentes que não tinham nada a ver com a especialidade, não é? Mas que a gente tinha conhecimento, mas tinha inspiração também de encontrar, por exemplo, na porta do consultório, um ex-funcionário que fazia minhas contas e tudo, não é? Perguntei, há quanto tempo você está assim, você está assado, não sei o quê, né? Você está com um nariz um pouco grande, está assim, está... Ah, eu estou assim há algum tempo, você está com um tumor de... Falei para ele mesmo, você vai procurar fulano de tal, que você está com um tumor de hipófise, né? Não tem nada com a minha especialidade. Mas encontrar na porta do consultório, se foi coincidência? Não foi coincidência. Também e outros casos assim, onde que vem de muito longe, não é? E vem aqui e a gente faz um diagnóstico. Então, tem que ter, viu? E a sintonia, eu acredito muito na sintonia. Eu acho que a gente tem que estar sintonizado. Se a gente faz as coisas com amor, com vontade, e isso é outra coisa importante. A gente tem que gostar do que faz, porque senão não vai fazer bem. Você só vai acertar, vai fazer bem, ter resultado, quando você gosta do que faz. E ainda mais, não é? Se o outro tem merecimento, né? Ele precisa ter. Se o outro tem merecimento, melhor ainda. As coisas acontecem normalmente. Então tem uma porção de diagnósticos assim. Eu sempre, até falo para Deise, né? Olha, impressionante, não é coincidência. Então eu saí na porta, encontrar e faz um diagnóstico e em seguida e é um negócio meio de urgência que quer dizer, precisava, né? Não ia progredir. O cirurgião depois me telefonou pouco mais de uma semana depois, foi tudo bem, está tudo certo. Doutor Denizar,
O amor atrai o amor, o bem atrai o bem, e quando alguém se propõe ao bem, o bem procura ajuda. O programa Visão Espírita caminha célere, o tempo passa que a gente nem vê, e o seu olhar traduz muito do que o seu coração carrega. Olhando para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, que mensagem o senhor deixaria para eles, encerrando este programa Visão Espírita? Que acreditem em Deus, primeira coisa. Senão a vida não tem sentido. Que a vida continua e que depende muito do que nós fazemos. Nós somos, entre parênteses, teleguiados até um certo ponto. Quando vem a razão, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. É o plantio e a colheita. É preciso que nós tenhamos essas coisas em mente, que nós podemos escolher, nós temos um livre-arbítrio que inclusive é limitado no começo e vai aumentando à medida que nós vamos entendendo as coisas, à medida que nós vamos nos responsabilizamos pelo que fazemos. Então o livre-arbítrio cresce junto conosco. Nós temos mais liberdade de fazer a coisa a sapiência de Deus é tão grande, imensa, e nós não podemos nem imaginar isso, mas Ele faz com que nós tenhamos limites também nas nossas escolhas. Mas nós podemos escolher e temos que escolher, muitas vezes. Ou seguimos um caminho que é o do bem, ou seguimos um caminho que não é o do bem. Eu repito, é o plantio e a colheita. Nós temos que fazer as coisas boas, temos que procurar música boa, temos que procurar as pessoas boas. Quanta gente que eu convivi, se eu contasse as pessoas, então até tinha uma irmã da Deise que dizia assim, mas vocês têm sorte, hein? Como vocês conhecem todo mundo, hein? Eu falei, não, nós não temos sorte, nós vamos procurar. A gente tem que procurar as pessoas boas para se inspirar nelas. Eu, graças a Deus, teve muito, mas muito. Dr. Denizar. Em que inspirar, mas muita gente mesmo. O programa Visão Espírita lhe agradece pela fala sincera, verdadeira, inspiradora para muitos que irão ouvir e assistir essa entrevista. Faço aqui um agradecimento especial em nome do Movimento Espírita, em nome do programa Visão Espírita, em nome dos espíritas, e nós temos que lhe agradecer pela dedicação, pelo empenho, pelo exemplo, por ter nos servido a uma causa de amor e ter nos permitido participar deste amor. O programa Visão Espírita chega a seu término, com os olhos lacrimejados, mas eu tenho certeza que os olhos do Dr. Denizar apenas brotaram o que o seu coração carrega ao longo de uma existência. Permaneça em todos nós, em todos os ambientes, em onde formos, a união fraternal. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.